Nós estamos começando a nossa gravação, nós estamos lendo o livro Novos Frutos, da Camila Vieira. E eu estou lendo uma frase inicial para nossa reflexão. Tudo que você vive na sua vida hoje é colheita. Você tem colhido, se alimentado e vivido dos frutos das suas escolhas até aqui. Eu sei que não é fácil a gente olhar, e pra gente que estuda na psicanálise, olhar para as nossas sombras. O que é isso? Olhar para partes nossas que são esquecidas, que a gente costuma jogar a culpa no outro. É muito mais fácil a gente pôr a culpa no outro. A gente que estuda o trauma, muitas das vezes a pessoa fica travada numa fase. A culpa foi do pai, da mãe. E esse livro, ele nos chama para autorresponsabilidade. Epa, teve dor, sim, vamos reconhecer. Teve trauma, sim, mas o que você hoje, como adulto, pode fazer para mudar a sua plantação? Para mudar a sua colheita? Essa afirmação é um fato porque existem alguns princípios e leis na natureza que são absolutamente soberanos. E uma dessas leis é da ação e reação, que diz que cada ação existe uma reação, ou seja, tudo aquilo que você semeou gerou a colheita de frutos que você tem hoje. Para o nosso devocional hoje, na palavra de Deus, existe uma lei também soberana, assim como a lei da natureza. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Então, o que essas duas leis estão nos ensinando para mim e para você nessa manhã? Você está descontente com o que você está vivendo? Você está triste? Você está até com raiva, indignada com a sua vida hoje, com os seus relacionamentos, com os seus frutos? Tudo o que você está colhendo é porque você semeou. Ai, Dani, mas o Senhor está te chamando para um tempo de responsabilidade. Não vamos nos vitimizar. Quando lá no início eu falei que nós somos escolhidas do Senhor, então nós temos a autoridade que o Senhor nos deu para escolher também, para viver o novo do Senhor. Olha o que a palavra nos diz. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, estamos afirmando que em nossa vida, tudo que é vivido é uma resposta proporcional às nossas ações. É a colheita da semente que plantamos. Aonde? Aonde você tem plantado? No casamento, na vida financeira, na saúde, no relacionamento, com os nossos próprios filhos, na nossa saúde emocional. Aí, já vai pensando em você, em todas essas áreas. Como é que estão os frutos? Na sua carreira e até mesmo na qualidade de relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Se você pegar, agora nesse momento, ela te faz esse incentivo. Você parar e se olhar no espelho. Qual a expectativa que você vai ter ali? E você olhar com sinceridade, não olhar para achar defeito, mas olhar para si. Quantas das vezes a gente tá no automático com a vida corrida e a gente olha ali, só pente o cabelo, faz uma maquiagem rapidinho e vai. A gente nem observa como estamos. Nós não olhamos para nós, principalmente nós mulheres, não olhamos para nós. Nós nos colocamos lá no final da lista. E depois reclamamos que estamos cansada, que estamos sobrecarregada, que não gostamos do jeito que está aparecendo ali no espelho. Mas isso é fruto nosso. Dói ouvir isso. A primeira vez que eu li esse livro, chacoalhou. Eita, meu Deus, eu fiz o que ela falou. Solta o livro e vai agora pro espelho. Faz esse teste. Olha como é que tá. E depois, ela fala assim, que durante esses minutos que você ficou ali, o que você viu que foi uma colheita, que denuncia a qualidade, deixa eu deixar aqui negrito assim para vocês verem, que denuncia a qualidade da semente que você tem plantado até aqui. E entrega a maneira como tem cuidado do solo da sua vida, que é o seu coração, em que nascem as suas emoções, olhando para as outras áreas e ainda analisando a sua colheita. Vamos ver, como é que está a sua vida financeira? Se você pegasse agora rapidinho o seu celular e olhasse o extrato bancário, como é que tá? Tá organizado? Tá bagunçado? Tá pagando incêndio? Tá devendo?
Olha isso, sério. Abra também as aplicações, é o que ela falou, e olhe como é que está a sua vida financeira. O extrato bancário vai denunciar suas qualidades das suas ações, seus conhecimentos nas áreas financeiras e a sua capacidade de fazer escolhas e tomar decisões de forma correta. Isso também pode sinalizar a sua vida profissional. Como que está a sua vida financeira e profissional? Hoje é um dia de escaneamento. O que é isso? Eu preciso primeiro descobrir aonde eu estou, para depois ver o que eu posso fazer para chegar onde eu quero. Não adianta eu ficar assim, eu quero ter a vida X, Y, Z, mas eu não sei nem onde eu tô. Eu não vejo como é que tá a minha realidade. Eu preciso olhar com verdade e humildade. Às vezes a gente mascara, às vezes a gente tem medo. Não, mas é porque aconteceu sem desculpas para nós mesmos. A gente precisa viver um novo tempo. Então a gente tem que arrancar as ervas daninhas da mentira, do engano e plantar as novas sementes. Então aqui nós estamos ouvindo para ela, da Camila. Avançando um pouco mais, que tal dar uma olhadinha como é que tá na saúde? Essa parte aí, meu Deus! Gente, a Bíblia, ela é um espelho. Você lê ela e ela te lê. Não é assim? Você lê a Bíblia e ela te lê. Então, quando a gente vai ministrar, primeiro ministra em nós. E eu comecei a pensar, falei, vou botar tudo em ordem. Vou fazer meus exames, eu vou ver como é que eu tô, vou voltar, fazer minhas caminhadas, organizar minha alimentação. Por quê? Porque não é fácil, a gente erra, a gente falha. Mas sabe o que é mais importante? Você ter consciência, para que você possa voltar. Não se abandone. Aqui tá falando uma pessoa que viveu na pele anos de autoabandono. O que é isso? Uma pessoa que chegou a pesar quase 100 quilos, que chegou lá na obesidade grau 1 e não via. Eu não enxergava que eu tava tudo isso acima do peso. Por quê? Por causa de dores emocionais. Por causa de situações em que eu ia passando e engolindo as minhas emoções. Então eu comia minhas emoções. Eu ficava nervosa, talhe doce, bolo, tortinha e vai embora. Enquanto não ficava empanturrada, eu não parava. E eu não via isso como pecado. Eu não via isso como erro. Era o que aliviava, era a minha parte bombeira, ela estava me anestesiando da dor. E por que eu tô falando isso para você? É muito importante você cuidar da sua saúde. Nós não estamos falando das modelos anorexas, mas nós estamos falando de saúde. Saúde emocional, saúde física. Elas andam junto. Olha a Janaína aí, olha que beleza. Eita Deus, Deus trouxe uma Nutri para estar conosco. Olha aí como o Senhor é poderoso. Um dia, Janaína, quando você tiver um tempo, vem daqui dicas para nós termos uma saúde equilibrada diante da palavra. Janaína, já te peguei na curva, hein? Você não caiu aqui à toa. Eu falo que o Senhor é criador de caminhos. Olha aí, a Janaína trabalha com pilares corpo, mente e espírito. Vou conversar depois em off com a Janaína pra gente marcar um dia só pra ela trazer um ensinamento pra nós. Nós precisamos desse conhecimento. Então aqui, ela tá nos convidando a ser honesta conosco, subir na balança e ver qual que foi o estrago. Eu fiz isso esse mês. Eu fiquei um mês todinho parado da academia. Minha filha de férias em casa, eu comendo os bolos com ela, não fazendo caminhada. O que eu fiz? Ganhei 5 quilos. Ó que lindo, eu fui na academia me pesar e em um mês eu ganhei 5 quilos. Olha que triste. O que eu tô fazendo? Com verdade, coragem, porque eu tô me expondo aqui, e humildade, tô fazendo o caminho de volta, voltando na academia, voltando a fazer exercício, mudando a alimentação. É isso aí, Janaína, Deus une propósito. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu amo a vida de vocês. Eu quero que você viva diferente, eu quero que você seja aquilo que Deus te chamou para ser. Que você manifeste a glória de Deus. Quando as pessoas olharem para você, veja a presença de Deus e veja que você é uma escolhida, que você toma decisões assertivas, que você vive alinhada com o seu propósito. Continuando assim. A grande verdade é que somos regidos por leis soberanas e por isso precisamos saber caminhar com consciência.
As meninas que andam comigo já sabem dessa palavra, mas como tem muitas meninas novas aqui, consciência é o primeiro passo para curar traumas. Você sabia disso? Isso aqui é um segredo que tem gente que vende curso caríssimo para te ensinar e eu tô te dando de graça aqui. Consciência é o primeiro passo para se curar traumas. Se você tem dores, tem traumas, gosta do mundo da psicanálise, gosta de se cuidar, cuidar da sua saúde mental, começa a olhar com consciência a sua vida. Ter clareza de todas as suas ações estão gerando em você reações. Então, como todos os meus comportamentos, os seus comportamentos e escolhas diárias são sementes, vamos colher e comer dos frutos gerados, seja eles bons ou ruins. Então, vamos mudar a nossa semente. Eu tô convidando vocês. Eu já tô no meu processo de mudança. Vou recuperar o tempo perdido aí nas férias. Vamos juntas. Vamos recuperar aquilo que a gente não tá gostando de colher. Aquilo que não tá legal. Nós precisamos ser honesta. E eu tô aqui para falar com verdade, coragem e humildade. Ninguém é perfeito. Falar que é possível você retornar para o caminho. Que é possível você acertar a sua vida e é um processo. É uma jornada, é o todo dia. Com verdade, responda para você mesmo. Hoje, no seu casamento, quanto respeito, admiração mútua, amor, fidelidade, sexo de qualidade e na quantidade adequada, cumplicidade e respeito existe? Olha que pergunta séria. Quanto disso existe no seu casamento? Ou será que você tem vivido anos de muita solidão? E se eu disser que o seu relacionamento amoroso, feliz ou cheio de dores e fraturas, ou até mesmo a sua solidão são colheitas? Dói, né? Dói, gente, dói. Ouvir a verdade assim dói. Fique em paz, Reni. Depois vai ficar gravado algumas aulas, a gente manda para você. Todas essas possibilidades são frutos gerados a partir de tudo que você plantou. Então aqui a Camila começa a falar sobre a lei da semeadura e que ela começou a viver isso na vida dela. Que em 2017, ela fala que é numa sexta-feira de agosto de 2017, ela foi jantar com os amigos e quando ela chegou em casa, olha que triste. Naquele momento, o esposo, ele me chamou para conversar com muito respeito e cheio de convicção e falou para ela que o casamento tinha chegado ao fim. Que ele não estava mais aguentando ser tão desonrado, tá aqui as palavras, desrespeitado e desvalorizado por ela. E ela não acreditava, e ele falou assim, eu estou cansado desse desrespeito e desonra de longos anos no casamento. E por fim, ele deixou acreditar que poderiam ser felizes juntos. E aí, naquele momento, o que ela fez? Mas você não tá louco, você acha? Não, imagina, eu sou uma mulher perfeita. Esse homem tá louco. O que ele quer de mim? Eu sou perfeita. Ela vestia a armadura da Mulher Maravilha. Ela achava que tudo que ela estava fazendo tá certinho, perfeita. E aí, quando o esposo dela jogou luz nas trevas, jogou a intenção da sombra, porque tem horas que nós não conseguimos enxergar os nossos defeitos. Então, o outro vai trazer luz para as trevas, para aquilo que a gente não vê. E aí ela achou que, como assim que ele está desistindo do nosso casamento, da nossa família, da nossa empresa, já que nós somos sócio? Eu me achava, ela colocando, uma mulher tão incrível e maravilhosa. Aquilo me parecia totalmente insano, ela achava loucura. Então aqui ela vem e entrega para nós a primeira grande chave no processo de transformação que vamos viver juntas nesse grupo. Qual que é a primeira grande chave? A consciência. A consciência sobre os meus comportamentos. A maneira, a forma de tratar as pessoas, as minhas palavras, os meus pecados e erros repetidos aos longos dos anos era invisível para mim. Por que eu falo que no trauma ele é o primeiro passo para a cura? Porque se eu não tenho consciência do que eu estou fazendo de errado,
eu não vou mudar. Se eu não olho que isso tá me prejudicando, que isso tá me doendo, tem gente que vive o suportável. Acostumou com a dor. Tem um experimento do trauma em que eles colocaram uma gaiola e colocaram lá umas tarraxinhas e colocaram o cachorro lá. E aí trancaram. E aí o cachorro sentava e levantava. Sentava e levantava. Chegou uma hora que ele acostumou e se deitou em cima do prego. Ficou acostumado. Tem pessoas que estão acostumadas com a dor. Não conseguem mais enxergar onde que está o ponto que precisa ser modificado. Então aqui ela fala que para nós hoje, a primeira grande chave é o quê? Tenha consciência. Que a inconsciência sobre os nossos comportamentos, a forma que a gente trata os outros. Eu tinha inconsciência de como tratar as pessoas, porque eu vivia no automático. Então, aos poucos eu fui entendendo, não, eu preciso tratar com mais tato, com mais amor, eu preciso ouvir de uma outra forma, e eu fui aprendendo. Porque o nosso meio nos molda. Então, se você cresceu num ambiente que era bem agitado, que era de uma forma, você acaba sendo adaptado daquele jeito. E talvez não seja o jeito correto. Então, aqui você vai entender que olhar para as pessoas, olhar para suas palavras, olhar para seus pecados vai te ajudar a ter uma nova colheita. E aqui a resposta para tudo, para a transformação, é que ela era cega. Completamente cega e totalmente inconsciente dos comportamentos e motivações do coração dela. Ela foi procurar ajuda com uma pessoa e essa pessoa ela achava que ela era perfeita. Olha isso. Já aconteceu com vocês? A verdade é que eu negava os feedbacks do Paulo, que é o esposo, e porque o Paulo porque havia me convencido de que era perfeita. Um trauma de infância dela fez ela se convencer que ela era perfeita. Porque ela sofreu humilhação na infância. Então, conforme ela sofreu aquela humilhação, ela nunca mais ninguém vai me humilhar, eu sou perfeita. Começou a fazer de tudo para ser perfeita. E perfeita é Cristo. Nós temos defeito, nós temos falhas, nós podemos procurar ser parecidos com Cristo, mas a perfeição total é Cristo. Então, ela havia repetido para mim mesmo como uma mulher que como uma mulher perfeita precisava proteger o meu ego, o ego dela. Fazia ela repetir. Então, ela estava cega durante todo esse processo, essa pessoa foi conduzindo ela. Então, só quando entendi que tudo na nossa vida é colheita, entendemos também que existe hoje algumas áreas, colheita de dor, dificuldade, confusão, falta de paz, falta de alegria, filhos com problemas, desconectados, infelizes, rebeldes, um casamento infeliz, uma ameaça de divórcio, foi tudo colheita. Desse modo, para começar a minha jornada de transformação, e agora isso aqui é para você, eu vou dar print e colocar lá no grupo. Como que você vai começar a sua jornada de transformação? Para de negar. Nós estamos aqui para segurar na sua mão, para te abraçar, para te acolher, mas não vamos passar a mão na sua cabeça. Para de negar o que precisa ser mudado. Você precisa reconhecer e lembrar que de Deus não se zomba. Eu era a única responsável pelo que estava vivendo e precisava enxergar a mulher que eu tinha me tornado. Olha que triste. Era o primeiro passo a ser dado na mudança do meu caráter. Mas, desculpa, mas qual é esse primeiro passo, Camila? É lembrar do que está escrito. Vocês conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro? Ou figo de ervas daninhas? É o que eu falei. Se a gente cuidar do nosso corpo, da nossa alma, as pessoas vão olhar e vão reconhecer Cristo através do nosso ser. Uma pessoa feliz, saudável, satisfeita em Cristo. Não estou dizendo uma pessoa isenta do mundo, de dores, não é isso. Mas uma pessoa que tem a presença de Cristo vai dar frutos e frutos de excelência. Então aqui ia chegar a hora de olhar de verdade. O momento de despir da máscara da mulher perfeita. Você já vestiu essa máscara? A armadura da mulher perfeita, autossuficiente. Eu sou tão boazinha, eu resolvo tudo, eu não peço ajuda pra ninguém, eu não preciso de ninguém. Eu sou perfeita. E aí, nesse perfeição, você não permite os seus filhos ser gente, você não permite seu esposo ser gente.
Você é a perfeita? Não, eu não passo problema, eu não peço ajuda. Eu oro pelos outros. Eu pedi oração jamais, eu sou a mulher perfeita. Na minha casa não acontece nada, eu sou perfeita. Aconteceu isso com vocês? Então aqui ela tá falando, aquela mulher que quando era uma menina de 12 anos, jurou pra si mesmo. Olha aqui os votos secretos que acontecem na infância. Jurou pra si mesmo, cheia de mágoa no coração. Olha o que a Janaína falou, perfeccionismo. É um dos frutos da criança interior ferida. Ela, com 12 anos, falou pra ela mesma, Camila, nunca mais alguém vai me criticar. Você já fez algum voto secreto? Talvez isso tá paralisando a sua vida. Ela passou por uma humilhação no meio da família. Ela falou, nunca mais ninguém vai falar um A de mim. Nunca mais eu vou passar por humilhação. Nunca mais alguém vai falar do meu desempenho, porque ela estava indo mal na escola e tal, e foi ali humilhada no meio da família, no jantar de família e tal. E ela falou para ela mesma, nunca mais alguém me critica, alguém me humilha. E ela levou essa promessa tão a sério que manteve isso, mesmo que ela precisasse mentir para os outros. Mesmo que ela precisasse manipular ali os fatos. Mesmo que ela precisasse negar os erros ou exagerar os seus feitos. Olha isso. Ela, a qualquer custo, minha vida tá boa. A qualquer custo, minha vida vai tudo bem. Eu vou, nem que eu precise mentir, nem que eu precise manipular, nem que eu precise negar, nem que eu precise exagerar. A realidade é que valia quase tudo para esconder as fraquezas. Eu era uma máscara dura, forte e resistente que usei dos meus 12 anos até poucos anos atrás, a fim de vender para as pessoas ao meu redor que eu tinha um valor. Olha aqui, ela falou que até poucos anos atrás ela queria que as pessoas olhassem para ela e vissem que ela tem valor. Então, para isso, como ela queria ser validada, ela foi humilhada, ela não se sentiu valorizada e validada ali na infância. Ó a criança gritando. Então, o que a criança interior dela fazia? Eu vou provar o meu valor fazendo. Porque os outros vão olhar para mim e falar que eu faço. Então, um valor que nem eu mesma acreditava que eu tinha. Para fugir de críticas. Então, a estratégia dela foi essa durante muito tempo e funcionou, porque ela começou a ter resultados excelentes na área profissional, onde ela colocava a mão, ela conseguia. Só que o problema é essa fantasia, a máscara da perfeição, é o que a Janaína colocou aqui, o perfeccionismo. Essa máscara ficou muito tempo na vida dela. E ela começou a acreditar que ela era assim. Passou 43 anos cega, completamente inconsciente. Olha isso, completamente inconsciente do meu caráter, o pior. Emburrecendo, pois quem não reconhece os próprios erros não se arrepende, não aprende, não muda, termina emburrecendo. Olhando em retrospecto, lembro-me de quando finalmente eu pensei, socorro, quem é essa mulher que eu me tornei? Socorro! Então, ela passou por todo o processo. Ela pediu ajuda. Então, ela pensou de verdade, quais têm sido as respostas em relação ao que acontece? A partir de agora, vamos considerar que a semente que temos semeado são os nossos pensamentos e as nossas palavras, os nossos sentimentos e, por fim, todo o nosso comportamento. Ou seja, tudo aquilo que fazemos é parte da semeadura. Temos vivido em cada área da nossa vida a colheita de que semeamos. Então, sendo assim, o próximo passo é apresentar você algo poderoso que vai mudará tudo, que é o quê? Consciência. Então, vamos lá. Como que vamos ter essa consciência? Identificando quais sementes estão gerando os frutos colhidos. E aqui nós temos um formulário que eu vou dar print e vou deixar para você olhar com coragem, com verdade, com humildade e vai identificar qual delas você está jogando na sua vida. Se é ciúme, se é ansiedade, se é grosseria, se é impaciência, se é vitimização, se é vício de fazer tudo acelerado, preguiça, crítica, medo, enfim, é uma lista bem grande aqui para você olhar para si e ver. Após você finalizar, eu peço que você reflita. E a gente finaliza aqui porque eu quero ouvir você. Após finalizar toda essa construção de pensamento, de olhar para si, de ver, realmente eu não estou gostando dos frutos nessa área.
identificou a semente, reflita comigo. Existem outros pontos do quais você se recorda e gostaria de trazer? Aí você vai anotar no seu caderninho. Separa um caderno para o seu processo. Ele é um livro que nos faz melhorar a jornada. Você precisa ter seu caderno para escrever. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, para que a gente não se estenda muito, esse é o capítulo 1. Nós já estamos indo para o final dele. E como disse assim, a verdade dói. E como dói, você vai reconhecer toda essa verdade. E que ela vai trazendo ali a história dela, o juramento que ela fez. E que tudo aquilo a ajudou a ajudar pessoas. Então, quando você olhar para a sua história, não é para você ficar triste, com raiva e fugir. É para você se acolher, validar o que passou e mudar. Cada luz lançada em uma verdade sobre a minha vida, vinha uma dor profunda que rasgava o meu peito. Vai ter dor, mas também vai ter cura. E ela começou a reconhecer que sou a única responsável por decidir, guarda isso no seu coração, você é a única responsável por decidir plantar sementes diferentes a qualquer momento da minha vida. A colheita é inegociável. Hoje, você tem escolha de plantar. Agora, a colheita, você não pode negociar, você não pode mudar. Então, esse livro aqui é para impactar sua vida. E eu quero também deixar essa palavra. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Você pode experimentar coisas boas. Você pode, mas para isso você precisa mudar a sua colheita e a sua semente por consequência. Nós vamos parar aqui. Na semana que vem, para as meninas do ADM, a gente parou aqui, ó, Romanos 12:2, página 32. Na semana que vem, venha que elas vão explicar certinho e você vai ter esse exercício para fazer. Mas primeiro, para você não ficar muito saturada, fica com esses 2 versículos. A consciência de que de Deus não se zomba. O versículo que está em Gálatas, aqui. Pois o que o homem semear, isso também colherá. E com Romanos 12:2, que fala sobre a metanoia, não se amoldem a esse mundo, não se acostuma com a vida que você está tendo. Deus pode fazer o melhor por você, mas você primeiro precisa se levantar. Então não se acostuma, transforma a sua mente, para que você possa experimentar. Você que está assistindo aqui no gravado, faça o exercício que está lá no grupo. Continue conosco, não desista. Preencha com verdade, coragem e humildade quais são as sementes que você tem plantado, que Deus tem um novo tempo para a sua vida.